Você sabe por que o mês de outubro é o mês do rosário? E o rosário, por que ele tem essa capacidade de atrair os anjos e afastar os demônios? Por que é isso? Historicamente, qual o sentido disso? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham. Hoje uma grande festa para o nosso canal, a todos aqueles que estão inscritos, todos que se engajam no canal. Por quê? Porque é a festa de Nossa Senhora do Rosário. Agora, por que a festa de Nossa Senhora do Rosário é 7 de outubro? E por que o mês de outubro é o mês do Rosário? Tem uma razão histórica muito bonita. No final do século XVI, 1571, a igreja tinha à sua frente um grande santo, São Pio V. E era um santo que tentava segurar a decadência moral da Europa naquele tempo. Para a gente se lembrar um pouco, ter uma ideia, foi o século do protestantismo, da renascença, do humanismo, de uma decadência moral na Europa muito grande. E a cristandade estava em franca decadência. E São Pio V, junto com outros santos, São Carlos Borromeu e outros, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, estavam fazendo o que nós chamamos hoje de a contra-reforma. Era contra a pseudo-falsa reforma protestante. E foi um período que, por causa desses santos, houve ali um grande florescer da fé em vários setores da igreja. Só que a cristandade não estava só decadente por dentro, não estava só em perigo por dentro, estava também em perigo por fora. Os otomanos, os turcos muçulmanos, estavam para invadir a Europa e descristianizar a Europa por meio de uma invasão. E os turcos eles eram poderosíssimos, sobretudo a marinha deles era muito poderosa. E os reinos católicos, por causa da decadência, estavam muito divididos entre si. E São Pio V fez um esforço enorme para reunir os reinos católicos e barrar a invasão dos turcos muçulmanos. E depois de muita tentativa, muito esforço, ele conseguiu formar uma frota e mandou essa frota ali para a Grécia, na Baía de Lepanto, chama-se Lepanto. E ali, os católicos, que estavam em menor número, começaram a batalha, e seria a batalha decisiva, e muitos historiadores sérios defendem de que se os muçulmanos tivessem ganho essa batalha, a Europa estava em grande risco. E eu li num historiador holandês chamado Van Hagen, uma coisa assim, que a pronúncia dele não sei exatamente, mas do nome dele, mas que se os católicos tivessem perdido a batalha de Lepanto, um dos próximos alvos da frota muçulmana seria o Brasil e a América do Sul, porque era uma época de navegações e o novo mundo estava ainda sendo muito explorado e muitas coisas descobertas. Os holandeses depois viriam para cá, mas segundo esse historiador, se a Batalha de Lepanto tivesse sido perdida pelos católicos, a frota turca teria suficientes recursos e força para virem para também explorar a nossa costa. Imagina o Brasil sob influência muçulmana desde o seu início. Teria sido terrível. Não é? Então, essa vitória era importantíssimo os católicos vencerem. Só que quando começou a batalha foi muito difícil, até que em determinado momento, de repente, os ventos se voltaram, favorecendo os católicos, e de repente os muçulmanos começaram a fugir, com a fisionomia assim, atordoada. Depois, eles mesmos relataram que no dia 7 de outubro, nessa batalha, em determinado momento, eles viram uma senhora com um menino no colo, com um olhar terrível, que olhava para os muçulmanos, ameaçando. E eles, aterrorizados por aquela senhora, fugiram espavoridos. Bom, nesse mesmo momento, lá no Vaticano, lembra-se, não tinha WhatsApp, não tinha comunicação rápida, mas depois, pelos registros, naquele mesmo momento, São Pio V
estava tratando de assuntos com os secretários dele, enfim, estava numa comissão ali tratando de assuntos da igreja, e de repente São Pio V teve uma inspiração, deve ter sido uma visão, não sei, e ele disse, paremos, porque a batalha de... paremos, aí ele foi para o balcão, começou a rezar o rosário, né, e aí teve uma visão de que os católicos tinham ganho a batalha. Ele voltou então e disse para os secretários, paremos e rezemos porque, em ação de graças, porque os católicos venceram a batalha de Lepanto. E, por causa disso, depois São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário, porque foi através do Rosário, foi através da intercessão de Nossa Senhora que todo o mundo católico ficou livre por um bom tempo, dessa ameaça da cristandade se tornar muçulmana, uma boa parte da cristandade se tornar muçulmana, apostatar da fé. Então a gente vê como Nossa Senhora protegeu a fé católica através do rosário. Agora, uma coisa muito interessante que muitas vezes a gente esquece, ou poucas pessoas sabem, é que o rosário, ele desde o início foi dado por Nossa Senhora como uma arma espiritual poderosíssima contra o demônio e os seus asseclas. São Domingos de Gusmão, quando recebeu de Nossa Senhora a visão, que no fundo Nossa Senhora deu o rosário para ele estava numa batalha tremenda contra uma heresia chamada heresia dos albigenses, ali do sul da França, sobretudo, que estavam gerando aí já um câncer dentro da cristandade europeia, gerando perversões, pessoas que estavam abandonando a fé com práticas muito esquisitas por causa da heresia dos albigenses, que estavam convencendo muita gente. E muitos processos, uma ação do demônio incrível. Isso daí foi no século XIII, São Domingos de Gusmão. E ele já não sabia mais como fazer, porque ele chegava numa cidade, pregava a verdade, mas não conseguia converter. E foi quando ele ficou 3 dias em oração, em jejum, Nossa Senhora no final apareceu para ele e deu para ele a arma com a qual ele iria expulsar os demônios e vencer a heresia albigense. Então Nossa Senhora deu o rosário para ele como uma arma contra o demônio, criada pela Santíssima Virgem, ela que esmaga a cabeça da serpente, deu para São Domingo essa arma espiritual que é o rosário. Depois, Simão de Montfort, que foi um general aí já com armas, lutando contra os exércitos dos cátaros, dos albigenses, ele venceu também, por intercessão de Nossa Senhora, pelo rosário, venceu, fez a cruzada contra os albigenses, venceu as batalhas e depois erigiu uma igreja para Nossa Senhora das Vitórias. Então, o rosário, veja, desde o seu nascedouro, depois no campo de batalha, depois no campo de batalha naval, com a Batalha de Lepanto, o rosário é um instrumento feito por Nossa Senhora para o combate espiritual. Ele, claro, muitas vezes nos enche de consolação, nos traz muitas graças, mas ele, sobretudo, atrai os santos anjos enquanto ministros da vingança de Deus. Nos ensina a doutrina católica. Os anjos são os ministros, executores da justiça divina, sobretudo na batalha contra os demônios. Então, se nós queremos vencer, se nós queremos atrair os anjos, afastar a influência do demônio, não é possível fazer isso se nós não temos uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, sobretudo através do rosário. Quem reza, uma vez o professor Plínio Correia de Oliveira, ele disse isso e eu nunca esqueci. Ele disse, eu temo mais por uma pessoa que parece estar bem na vida espiritual, mas não reza o rosário, não reza o terço pelo menos todos os dias, do que uma pessoa que está com dificuldades na vida espiritual, que às vezes cai muitas vezes, mas que persevera na reza do terço. De preferência, claro, o rosário inteiro, mas pelo menos o terço. Depois Nossa Senhora em Fátima, para obter a paz, para obter a conversão, ela pede o quê? A reza do terço. Então a gente vê o rosário como uma arma dada pelo céu para combate espiritual. Como nós seríamos imprudentes se não usássemos dessa arma? Mas demora muito tempo para rezar o terço. Olha, um terço bem rezado
demora entre 10 e 15 minutos. Né? Quantas pessoas ficam horas na internet, ficam horas no TikTok, em joguinho, em videozinho, em televisão, e não tem coragem de rezar pelo menos 1/3 por dia. No dia do juízo, nosso Senhor vai nos cobrar. Eu lhe dei 24 horas, você não conseguiu 15 minutos para minha Mãe Santíssima? Né? E com isso, com esses 15 minutos, pelo menos, né, nós podemos atrair os anjos e expulsar os demônios. E se não, claro, dependendo da vontade de Deus, nós podemos não expulsar todos os demônios a todo momento, mas nós temos o escudo que nos protege contra os embustes e as ciladas do demônio. Se nós queremos ser devotos dos santos anjos, devemos rezar o terço todos os dias. Espero que fique claro, né? Tenha sido claro por que o 7 de outubro é festa de Nossa Senhora do Rosário, por que outubro é o mês do Rosário, porque isso aconteceu em outubro, e Nossa Senhora livrou a cristandade de uma enorme ameaça. Hoje nós somos ameaçados por tantas e tantas frontes. Não só a gente vê a Europa sendo, no fundo, invadida, né, por muçulmanos. Na verdade, os próprios governos estão promovendo essa invasão. Né? A fé católica em completa decadência, quase completa decadência, naquele continente e em tantos outros. Né? E nós temos muito mais ameaça de que nos proteger, muito mais razão ainda para sermos fervorosos, não só rezando o rosário, mas difundindo a devoção do Santo Rosário. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.